A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Preste só atenção nessa passagem, é uma passagem muito forte de Deus para a tua vida. Você que se encontra aflito, aflita, necessitando de uma ajuda, de um conselho, de uma direção de Deus para a tua vida. Então te peço que você fique até o final para você ver e entender como que Deus é forte, como que Deus é poderoso, como que Deus é santo, é soberano e é misericordioso pela nossa vida. A Bíblia nos fala lá no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 11, 12 e 13, bem assim. E aconteceu pouco depois, e a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14 também para finalizar. E chegando-se tocou o esquife, os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Meus irmãos, uma certa feita eu tive até comentando um pouco sobre esse texto, algumas coisas de Deus, algumas direções. E eu senti de falar novamente para a tua vida, você que ainda não tem o Espírito Santo, não conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, preste só atenção, é muito forte da parte de Deus, que a Bíblia nos fala que um pouco depois foi Jesus Cristo com os seus discípulos uma cidade chamada Naim, e com ele ia também uma grande multidão. E quando Jesus Cristo com os seus discípulos e essa grande multidão chegou perto da porta da cidade de Naim, a Bíblia nos fala que estavam levando um defunto, estava sepultando um jovem, filho único de sua mãe, que ela era viúva, não tinha seu marido. E com ela também uma grande multidão da cidade. Mas quando Jesus olhou para aquela mulher, o Senhor ele se moveu de uma íntima compaixão, porque a Bíblia ela nos fala em alguns casos que Jesus ele tem um carinho específico, ele tem uma grande compaixão pelas viúvas. Então Jesus Cristo olhou para ela e disse para ela: não chores. E quando Jesus Cristo chegou perto daquele caixão, daquele esquife, ele tocou naquele esquife e os homens que estavam levando o jovem para o enterrar pararam. E Jesus Cristo liberou uma palavra sobre a vida daquele jovem que estava sendo sepultado. Jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto. Meus irmãos, vocês já pararam para perceber que Jesus Cristo, no Novo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, ele, junto com seus discípulos, aonde eles iam, eles arrastavam multidão. Por conta das curas, dos milagres, dos prodígios e maravilhas. Por conta de sua palavra, de sua doutrina, que era como autoridade e não como aos escribas, não como aos fariseus. O povo cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O povo cria que Jesus Cristo, ele mudava a vida, como ainda muda. Então era notório, era visível o que Jesus Cristo fazia. E a multidão ficava admirada e seguia o Senhor. Então, quando Jesus Cristo chegou naquela cidade, eu creio que essa história, essa passagem aqui, já estava escrita para Jesus Cristo fazer uma nova história. Então, Deus já permitiu, já escreveu uma história, sabendo que o teu filho Jesus Cristo de Nazaré passaria, chegaria até o lugar e faria algo novo acontecer sobre a vida de pessoas e lugares, como faz na nossa vida. Então, Jesus Cristo se moveu de íntima compaixão por aquela mulher e disse: não chores. Talvez aquela viúva não tinha noção e ideia do que Jesus Cristo faria na vida, tanto dela quanto na vida daquele jovem. Talvez ela não esperava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus tocou naquele esquife, os que levavam pararam. Os irmãos já perceberam que aonde Jesus toca, Jesus é a palavra, tá bem, meus irmãos, minhas irmãs? Aonde a palavra de Deus toca, quando o mal está andando, com as enfermidades está andando, ela para?
Os irmãos e as irmãs já pararam para pensar que aonde Jesus Cristo toca, aonde está morto, aonde perdeu a vida, a esperança, aonde perdeu a fé, o foco, o sonho, os objetivos, Jesus, ele faz tudo de novo. Jesus, ele faz novo. Jesus cria novo. Louvado seja Deus. Então Jesus Cristo liberou apenas uma palavra sobre a vida daquele jovem. Jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se levantou. Meus irmãos, preste só atenção no poder que tem essa palavra sobre mim e a tua vida. Aonde Jesus Cristo toca, a situação, o problema tem que mudar. Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é forte, é poderosa. E não há nada maligno que possa ficar de pé. Evangelista Marcos Vinícius, então você está me dizendo que se eu deixar Jesus tocar no meu coração, Jesus tocar na minha vida, os meus sonhos vão se concretizar? Você está dizendo que se Jesus tocar nas minhas esperanças que o mundo tirou, que as pessoas tiraram, ela vai voltar? Sim, meu irmão, minha irmã. Pelo poder da palavra, do nome de Jesus Cristo, se você permitir Jesus Cristo a partir de hoje tocar na tua vida, você não vai viver mais o que você está vivendo, porque Jesus vai escrever uma nova história. Jesus vai te dar um novo caminho, uma nova orientação, uma nova mente, uma nova vida. Jesus, ele vai te dar se você deixar ele tocar, porque ele não vai te obrigar, o Senhor não vai te forçar. Irmãos, eu vou te dar uma prova bíblica que Jesus, ele não te força, ele não te obriga. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, Jesus Cristo está batendo na porta do teu coração. Jesus Cristo está falando que ele quer tocar na tua vida. Ele quer tocar na tua saúde. Ele quer tocar na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Ele quer tocar no teu ser. Então, ele está batendo na porta do teu coração. Se você ouvir essa palavra de Jesus Cristo Nazareno e aceitar ela, Jesus, ele vai habitar na tua casa, que é o teu ser, a tua vida. E você vai cear com ele e ele contigo.